vamos acompanhar um papo maravilhoso, especial, com Cláudio Tosi. Vai falar um pouco da história dele, da vida dele, da arte. Vocês não podem perder. Incrível. Bom, a minha vida é muito ligada à arte. Desde pequeno, eu sempre me interessei por pintura. Quando eu andava pela rua, por exemplo, que era menino, eu ficava olhando os detalhes dos automóveis, das casas. Depois eu procurava fazer um desenho. Sempre chegava em casa e reproduzia aquele desenho, tentava lembrar o que eu vi, como é que era o detalhe da roda, como que uma casa, se ela tinha uma porta, se essa porta era na rua, se não era, e fazia quase que uma crônica do meu passeio, mas totalmente inconsciente. Era uma coisa bem espontânea e baseada só no olhar mesmo, de fluir, que eu tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, né? Depois eu entrei numa escola que tinha muito incentivo de você mexer com materiais, aquelas massinhas que as crianças mexem, e principalmente com a cor. Eu gostava muito de cor. Então tinha tinta, eu sempre pegava um pouquinho de tinta e misturava, e comecei a fazer esse tipo de trabalho. Depois eu entrei no colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia da USP, que teve uma professora de arte mesmo. Tinha um curso que era ligado mesmo à arte. Então daí você tinha uma coisa mais temática. Você, por exemplo, eu lembro que tinha um cartaz que a gente tinha que fazer sobre aviação. Então eu pesquisei vários aviões, fragmentei o avião, não coloquei o avião inteiro, mas peguei uns pedaços, que era mais ou menos o que eu fazia quando eu era bem pequeno, que eu olhava um detalhe da casa, detalhe do quadro. E sempre eu lembro que eu organizava as coisas. Tinha umas bolinhas que você tinha que montar num campo de madeira. Então eu sempre pensava, não é que eu chegava e colocava as bolinhas sem pensar. Tinha sempre esse pré-pensamento, quer dizer, as bolinhas vai estar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. As cores vão variar do claro para o escuro, do escuro para o claro, uma vai combinar com a outra, mas tinha sempre essa forma de você pensar, de você ter um trabalho que fosse um reflexo ou de uma atitude, ou de um pensamento, ou de uma coisa. Então, já com 14, 15 anos, já tinha mais ou menos isso em conta. Depois eu misturava umas tintas e esfregava um papel no outro e fazia como um carimbo, mas sempre também colocando uma forma do lado da outra, organizando esse espaço. Então foram as primeiras coisas assim que eu fiz, mas sem compromisso nenhum, o único compromisso com a vida, com a idade, com o lúdico, com a brincadeira. Às vezes também, na época tinha o rock and roll, os primeiros anos do rock and roll, então você fazia um desenho que você riscava, que era alguém dançando rock, então eram duas formas. Eu lembro que eu fazia com as duas mãos e ao som de uma música. Então tinha sempre essa relação entre a vida e o trabalho. Depois, nesse colégio que eu estudei, começou a gente já tinha uma disciplina maior. Tinha o bloco de trabalho, quer dizer, não era mais um papel qualquer, tinha o material já mais, que era guache, que você começava a fazer a relação do desenho com a técnica, como é que o lápis de cor complementava o desenho. Então já começou esse trabalho. E eu fazia alguns trabalhos que eu guardava, comecei já como se fosse um pré-ateliê. Depois, mais ou menos em 64, eu queria fazer um curso de artes plásticas, mas não tinha ainda uma faculdade como tem hoje, que você estuda artes plásticas. Quer dizer, tinha os ateliês, tinha a FAAP, que tinha os ateliês dos artistas, então você ia trabalhar com artista. Mas eu tinha medo disso, porque eu queria, como eu já tinha essa certa liberdade de fazer esse trabalho, eu tinha um certo receio de trabalhar com artista e ter uma influência direta do que ele fazia e fazer um trabalho que seria praticamente uma influência muito grande ou uma repetição. Então eu optei por outras escolhas.
E a Faculdade de Arquitetura da USP, a FAU, ela tinha um curso que não era só de arquitetura, você tinha desenho industrial, você tinha comunicação visual, você podia fazer uma opção que vinha mais de encontro ao seu desejo. Então, eu fiz vestibular na FAU e fui estudar na FAU, que tinham vários artistas importantes e professores de História da Arte que ajudaram muito na minha formação e deram mais ou menos esse rumo. Quer dizer, eles organizaram essa liberdade de fazer o meu próprio caminho. Então, com isso, eu montei o primeiro ateliê. Quer dizer, eu fazia a faculdade e tinha ao lado um ateliê que era um porãozinho ali na rua Minas Gerais. O ateliê era ali na Rua Maranhão, os dois próximos da Angélica. Então era muito fácil de um lugar para outro. Então às vezes uma aula estava muito chata, eu fugia para o ateliê, trabalhava um pouquinho e voltava. E na FAU tinha uma exposição que ainda tem até hoje, só que na cidade universitária, que chamava Expo FAU. Então a gente mostrava todo esse trabalho paralelo que a gente fazia, não o trabalho curricular, mas o trabalho de pesquisa, o trabalho que você fazia no dia a dia. E eu gostava muito de pintura, então eu comecei a mostrar esses trabalhos paralelos à escola, que eu me dedicava bastante, que já era um trabalho que era muito ligado à arte pop. Então em 63, 64, eu já fiz uma série de trabalhos que eram colagens. Eu já usava uns materiais, eu peguei uma peneira de pedreiro e fiz uma colagem que você via através dela. Então é como se fosse uma pré-retícula, onde o seu olhar já construía uma divagação, uma destruição da própria forma e a reconstrução do outro, quando você olhasse o trabalho. Então aí já tinha os interesses. E eu ganhei um episcópio, que era um aparelhinho que você punha uma imagem embaixo e projetava grande. E aquilo me fascinava. Se você ouvisse um rock e visse aquela imagem grande, era fascinante, porque você sai da história em quadrinhos pequenos e projeta na parede e vê aquilo grande. Então era uma novidade muito grande. E eu procurei desenhava aquilo, projetando, desenhando e repetindo aquelas imagens. Tirava o texto e fazia algumas adaptações e olhava aquilo e gostava. E eu mostrei esse trabalho na primeira Expo FAU que fiz e teve um debate muito grande. E tinham críticos de arte, tinha o Mário Schember, tinham artistas, o Maurício Nogueira Lima, o Sérgio Ferro, o Valdemar Cordeiro. Então teve um debate e aquele trabalho foi muito discutido. Então eu falei, haha, então eu estou no caminho certo. Daí eu peguei e comecei a organizar essas imagens, mas com uma construção maior. Não era só projetar e olhar, mas era pegar as histórias, ampliar um pouquinho, cortar, montar, começar a compor os quadros. Então eu comecei a fazer os primeiros trabalhos, que tinham bandeiras, tinham cenas do dia a dia, tinham colagens, e sempre ampliava e pintava. Então vinha de encontro muito ao que estava se fazendo de vanguarda nas artes plásticas, principalmente na Europa com a nova figuração, e depois, um pouco mais tarde, os Estados Unidos incorporou toda essa linguagem da nova figuração e fez a arte pop. Então, o meu trabalho da época, existia uma diferença muito grande da arte brasileira e da arte pop americana, porque a gente era um país do terceiro mundo, subdesenvolvido. Quer dizer, a arte pop era uma contestação ao consumismo, ao excedente da garrafa de Coca-Cola, que o Andy Warhol fazia, da sopa Campbell's. Então era tudo excesso, tudo uma crítica ao consumismo, à acumulação de coisas inúteis. E no Brasil a gente não tinha nem a sociedade de consumo, a gente tinha uma diferença social muito grande, uma desigualdade muito grande, que hoje até aumentou. E
era uma coisa mais ligada mesmo à questão social da gente. Quer dizer, não tinha consumismo, a gente tinha que fazer um apelo à falta. Então, no Brasil, alguns artistas faziam um trabalho que era um trabalho de contestação. E a gente vivia um momento político também, a partir de 64, que era de muita opressão. Então, os artistas não se isolaram nos ateliês. As exposições eram coletivas e toda a temática era ligada ao que acontecia no país. Várias exposições foram reprimidas, trabalhos foram destruídos. São coisas que aconteceram na época. O teatro invadido, o cinema destruído, embora os artistas sempre procuravam se unir e fazer um trabalho. É um momento muito fértil de produção, exatamente por essa independência que o artista tem em relação aos sistemas. Então, nessa época eu pegava coisas do dia a dia, por exemplo, tem uma série que era O Bandido da Luz Vermelha, que isso eu fiz em 67. Então, o Bandido da Luz Vermelha era um bandido que tinha aqui em São Paulo, que ele usava roupa vermelha, usava uma lanterna vermelha, ele ia fazer os roubos, tudo levava panos vermelhos. E depois ele foi preso e fizeram uma cirurgia nele. Era um cara meio criativo, assim. Embora trabalhasse mais como marginal, mas era um cara criativo. E toda a manchete da época era o Bandido da Luz Vermelha, era a coisa mais importante, que uma forma de esconder o que acontecia com a situação política no país. Então eu fiz uma série que ela foi exposta em praça pública a primeira vez em Belém, no Pará, na Praça da República, e ela era montada numa forma circular, e no meio tinha aquele lâmpada que tem o bombeiro, no carro de bombeiro, e quando você chegava perto, você já recebia uma imagem que era um raio de luz que atingia a sua perna. Você falava, o que é isso? Né? Daí você chegava lá, tinha as luzinhas que piscavam, e daí você via que era realmente uma instalação, uma representação de um fato um pouquinho mais... Eu usava um certo humor, né? Será que o bandido não vem hoje? Eu vou enfrentar o bandido com uma frigideira, vou dar uma frigideirada na cabeça dele. Então tinha uma certa ironia, porque era um trabalho que tinha que ter uma relação maior com o público. Não era um trabalho hermético de uma galeria, de um museu, mas era um trabalho para a praça pública. Era linguagem de história em quadrinhos, eram imagens de fácil assimilação, porque era azul, vermelho, amarelo, branco e preto, as cores primárias. Então tinha esse impacto. Fiz também um quadro que mexia também com a questão da libertação da mulher, que surgiu a pílula nessa época. Então era uma mulher que saía de um quadro assim, que tinha acabado de deixar de ser virgem, e ela fala, desta vez foi. E dei uma ênfase também a essa questão mais subjetiva da libertação da mulher, não tão objetiva quanto um tumulto social, mas era uma questão bastante importante, que era também uma revolução dos costumes, que deu na liberdade que a gente tem um pouco mais hoje. E depois eu fiz uma série chamada Multidões, e essa série era uma documentação aqui das passeatas que tinham muito em todas as cidades do Brasil, mas uma organização maior aqui em São Paulo, que tinha uns líderes estudantis, tinha um movimento mais organizado, tinha ali a Rua Maria Antônia, que tinha a Faculdade de Filosofia, que houve aquela briga do Mackenzie com a USP, a Faculdade de Filosofia, que hoje até inaugurou um museu permanente que tem obras dessa época, no prédio da Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia. Então, todas aquelas passeatas, aquela movimentação que eu fazia parte, que ali era mais ou menos como o Quartier Latin, tinha a Faculdade
Faculdade de Filosofia, que era o centro do pensamento, tinha a Faculdade de Arquitetura do lado, Faculdade de Economia, Faculdade de Sociologia e Política. Então era como se fosse o Quartier Latin de Paris. E tinha os bares, tinha uma vida muito agitada, muito jovem. A mesma sensação que você tinha na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, que tinha aqueles espaços urbanos de vida, de encontro. E ali era um momento que você se encontrava, discutia, e era uma coisa muito ligada também à própria vida, era isso. E então o meu trabalho era bastante o reflexo de tudo isso. Esses trabalhos eram feitos a partir de fotografias, ou eu utilizava o jornal, ou utilizava um pouco a própria foto que eu fazia, e não tinha computador, quer dizer, hoje você pode pegar uma foto e reduzir ela em branco e preto, mas tinha um processo de solarização, né? Que quando revelava a foto, você acendia, quando estava revelando no laboratório, você acendia uma luz normal, deixava 1 ou 2 minutos e eliminava o meio tom, e ficava branco e preto. Então, a partir daquele desenho mais essencial, eu punha um vegetal em cima e fazia os desenhos. Então, já existia essa preocupação também com a técnica de você não só usar a pintura, mas você usar outros meios, fazer com que a arte não fique só restrita a uma questão da técnica, do ateliê, mas que seja uma multidisciplinar, que tenha uma tecnologia mais ampla, que use a fotografia, que use o cinema, que use alguns materiais diferentes, a própria queimar o material e registrar, quer dizer, sair um pouquinho daquela pintura de cavalete e fazer uma arte que seja mais contemporânea, que seja mais ligada à vida e mais ligada ao que você faz no dia a dia. E as exposições eram sempre coletivas, quer dizer, era um grupo de artistas que se reuniam e faziam várias exposições, são principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Daí a gente tinha um grupo muito grande, que era o Gershman, o Hélio Oiticica, o Antônio Dias, o Nelson Lerner, o Marcelo, quer dizer, uma série de artistas que se reuniam e faziam essas exposições coletivas. E então esse movimento ficou importante, é um período muito importante, de 64 a 68, que a história da arte está redescobrindo agora, quer dizer, tem várias exposições que pontuam esse espaço e que realmente a própria Tate Gallery fez uma exposição que ela fez um levantamento da arte pop no mundo e convidou alguns artistas aqui do Brasil, também o museu, alguns museus americanos, fizeram 3 ou 4 exposições também que fazem esse levantamento. E aqui também na Pinacoteca tem uma sala específica hoje, que é um levantamento de toda essa época, que é a coleção do Roger White.